Escola Espaço Integral da Criança, do infantil ao 5º ano, com professores graduados e pós-graduados. Acompanhamento psicopedagógico e todo o espaço com câmeras e monitoramento. Na Rua João Pedro dos Santos Oliveira, 255, Vila Rica, Jaboatão. Ligue 3023 7054 e 98622 5283. EIC, o projeto educacional começa aqui! Olá, crianças, bem-vindas a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre a numeração egípcia, tá certo? Então, vocês vão abrir o livro de vocês na página 147, tá certo? E a Jace vai deixar aqui em cima as páginas da agenda e vocês já vão anotando depois na agenda de vocês, tá certo? Hoje, aí, como eu falei, vamos falar sobre a numeração egípcia, essa página aqui, 147. Vamos acompanhar a leitura? Então, a numeração egípcia. Para entender a maneira de como escrevemos os números atualmente, é importante conhecer como vieram algumas grandes civilizações do passado e como era a escrita numérica que usavam. Então, quer dizer que os números que a gente escreve hoje para representar quantidades, tá certo? Não eram os mesmos de antigamente. Existia uma numeração diferente, tá certo? Aqui os números egípcios. Não existia o número 1, não existia o número 2, o 0 não existiam. Então ele usava símbolos para representar os números. No Vale do Rio Nilo, no norte da África, surgiu no Antigo Egito, no mesmo local onde está localizado o Egito atual. Os sinais utilizados pelos antigos egípcios para escrever números foram inspirados em animais e objetos, tá certo? Tem aí uma foto, né, de uma placa com sinais egípcios, essa aqui embaixo. E aqui tem os símbolos que eram usados antigamente, tá certo? Estes eram os sinais usados para representar alguns números, tá certo? Aí tem aqui embaixo um quadro com o nome símbolo, descrição e valor. Tia Jace desenhou esses 3 símbolos aqui. Vou ficar em pé para mostrar para vocês. Então, nós temos aqui, ó. Esse aqui era o graveto, tá certo? O graveto, ele representava uma unidade, tá certo? O graveto era igual a 1. Esse aqui era a alça do cesto. A alça do cesto representava 10 unidades, tá certo? Que é igual a uma dezena. E aqui, ó, é a corda enrolada, que equivalia a 100 unidades, ou então uma centena. Então, aqui, ó, o graveto 1, a alça do cesto 10 e a corda enrolada valia 100. Mas, tia Jace, se eu quisesse representar o número 20, como é que eu fazia? Se eu quisesse representar o número 5, como é que se fazia? Então, tia Jace colocou um exemplo de cada um aqui, tá certo? Aqui, para representar 5 ovelhas, tá certo? Eles iam contando a quantidade de ovelhas que tinha, não tinha o número, então ele fazia o quê? 5 gravetinhos, ó. Ele riscava 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele sabia que aqui tinha um total de 5 ovelhas, tá certo? Se ele queria representar 30, o numeral 30, o numeral 35, 40, dependendo do número 30, ele ia ter que desenhar 3 alcinhas dessa daqui de cesto, ó. 10, 20 e 30, tá certo? E se ele quisesse representar 234, outro número acima de 100? A gente sabe que 100 é a cordinha enrolada. Então, aqui seria 100, 200. 30 seria 3 alcinhas do cesto. 230, ó, 10, 20 e 30. E 4 seria 4 palitinhos.
1, 2, 3, 4, tá certo? E assim, eles representavam várias quantidades. Tinham que ser, para representar grandes quantidades, a gente eles repetiam os símbolos, tá certo? Então, vamos continuar aqui no livro. Aí, aqui embaixo tem aqui, ó, o valor de cada símbolo, para que vocês não esqueçam e possam fazer a sua atividade. Então, aqui na página 148, que vocês também vão colocar casa e a data, na página 148 e 149, vocês vão continuar lendo e respondendo sobre a numeração egípcia, tá certo? Aí tem assim, ó, observe alguns exemplos de registros numéricos egípcios. No primeiro quadro, nós temos o número 6. No segundo quadro, temos o número 53. Para representar 53 foram usados 5 alcinhas do cesto mais 3 palitinhos. E para representar o número 245 foram usados 2 cordinhas, 4 alcinhas e 5 palitinhos, tá certo? É só vocês juntarem a quantidade e repetir os símbolos. E cada um tá representando aqui, ó, unidade, dezenas e centenas, tá certo? Aí no número 1 tem a continuação da atividade. Como os egípcios representavam o número 8? Como é que será que eles representavam o número 8? Se o número 5 foram 5 palitinhos, o número 8 seriam quantos palitinhos? 8, não é? Em sua opinião, como era escrito o número 146? Então, vocês vão escrever aí o número 146, tá certo? Nos números egípcios. Aí, ó, tem o número 3 e o número 4, tá certo? Que vocês vão continuar lendo e respondendo. E agora vocês vão passar para a página 149. Tem mais probleminhas com os números egípcios, tá certo? Que vocês vão ler e vão continuar respondendo. Na escrita numérica egípcia, repetiam-se os símbolos e adicionava-se os valores. Siga o exemplo abaixo e represente a quantidade de formigas. Primeiro, aqui, ó. Tem 24 formigas. Como é 20? Vai ser 10 mais 10. E como é 4? Vai ser 4 palitinhos, tá certo? Aí formou o número egípcio aqui, ó. 2 alcinhas de cestos mais 4 palitinhos, tá certo? E no próximo aí tem quantas formigas? Vocês vão contar o total de formigas e vai representar o valor com números egípcios, tá certo? E aí na página, no número 2 tem assim, complete o quadro usando os símbolos egípcios antigos para representar os números abaixo. Aí temos o número 14, 52, 110 e 215. Todos eles vocês vão representar com numeração egípcia, tá certo? E aí tem assim, ajude as crianças a resolver o desafio. Aí tem uma continha aí que elas estão fazendo no quadro com números egípcios, tá certo? Vamos calcular 35 mais 27 com sinais egípcios. Quanto é que dá? Então, vocês vão resolver e colocar a respostinha aqui embaixo, tá certo? Não esqueça de copiar a agenda que eu deixei logo no início do vídeo, tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Beijos e até a próxima semana.